cirrose. Tem relação somente com álcool? O álcool é o principal, né? Mas não é só com álcool. O que pode acontecer, o paciente com cirrose hepática, ele pode evoluir para alterações gastrointestinais. Então, ele pode ter uma hemorragia digestiva alta, por causa da dilatação dos vasos sanguíneos. Então, ele pode, sim, desenvolver uma alteração gástrica. Já por diversas vezes, alunos, às vezes, falam assim, Aline, eu já ouvi falar de um paciente que morreu, ele tinha cirrose hepática, e ele morreu porque ele começou a vomitar pedaços do fígado. Isso é verdade? Isso é mito? Verdade ou mito? Será que dá para vomitar pedaço do fígado? E o fígado comunica com o meu intestino delgado aqui, ó. Então, meu fígado não comunica com o estômago. Para a gente chegar a vomitar pedaço do fígado, esse fígado tem que fragmentar aqui e teria que passar para dentro do estômago e a gente vomitar ele aqui, ó. Como um paciente cirrótico tem alteração dos vasos sanguíneos por causa da circulação porta-hepática alterada, ele pode entrar numa HDA, numa hemorragia digestiva alta, e começar a ter uma hematêmese. E aí, aqueles pedaços de sangue que alguns pacientes acabam vomitando e evoluem para um choque hemorrágico e vão a óbito, nada é mais do que sangue coagulado. Então, não é pedaço do fígado, tá? Então, o paciente ele vai ter um sangramento de trato gastrointestinal por uma complicação aí da cirrose. Tem pessoas que trabalham com substâncias químicas e elas são hepatotóxicas. Então, o uso contínuo daquela substância ali na vida profissional, por mais que a gente, às vezes, use os EPIs, mas, às vezes, é uma pessoa que, com o tempo, aquilo ali pode levar à lesão do fígado da pessoa. O tecido, ele vai sendo substituído por um tecido de cicatrização cheio de nódulo. Será que um paciente que faz uso de milhões de medicações, ele pode ter uma cirrose? Eu já tive um paciente que desenvolveu cirrose hepática devido ao uso de medicações. Ele tomava muitos medicamentos devido às doenças todas que ele tinha. A gente fala aí de polifarmácia. Polifarmácia seria o que na definição da Organização Mundial da Saúde? Pacientes que fazem uso de 5 ou mais medicamentos ao dia. E aí a gente tem pacientes, por exemplo, idosos que têm hipertensão, têm diabetes, diversas outras doenças que precisam de vários medicamentos. As doenças crônicas, de uma forma geral, ou às vezes alguns pacientes da neurologia, às vezes é paciente que usa vários anticonvulsivantes, às vezes usam medicamentos, por exemplo, psiquiátricos junto. Então, esses medicamentos, eles podem aí ser tóxicos para o fígado. Gente, infelizmente, a cirrose hepática leva o paciente a uma insuficiência hepática, tá? Então, isso quer dizer que não tem cura. Por isso que um dos tratamentos é o transplante. Existem 2 escalas na prática clínica. Então, quando um paciente é diagnosticado com uma cirrose hepática, o médico ele vai avaliar a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, a qualidade de vida ela é calculada através de 2 escalas, que uma é de Child-Pugh e a outra de MELD. E dentro dessas escalas, o médico calcula a bilirrubina do paciente, sérica, ele avalia a icterícia, ele avalia a função renal do paciente, ele avalia a encefalopatia hepática, que é a questão do acúmulo da amônia, que pode levar à confusão mental do paciente. Ele dosa ureia. Então, ele vai fazer uma avaliação e ver se o paciente tem aí uma sobrevida de quanto tempo? O paciente vai sobreviver bem aí, uma qualidade de vida de 2 anos ou menos, para ele poder avaliar a necessidade de um transplante para o paciente. A criança pode dar cirrose também por muita medicação. A literatura traz para a gente que pode sim. A gente vê mais relacionada à questão da cirrose como evolução lenta. Então, até a literatura coloca de pessoas mais velhas, né? Mas existe, é raro, mas tem. O que seria a icterícia, né? Então, eu percebo uma pele amarelada mesmo. Esse amarelão vem da onde? Geralmente, a bilirrubina é um pigmento que vem da degradação da hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue normal, que é o que está lá na minha hemácia. E aí,
a cada 120 dias, essas hemácias, elas são destruídas lá no fígado. Só para vocês entenderem por que isso aqui acontece. Quando ocorre a destruição natural, essa hemoglobina começa a ser convertida em alguns pigmentos. Aí é onde vem a bilirrubina, que é esse amarelo. A gente tem a biliverdina, que é o que dá a cor verde à bile. A gente tem a estercobilina, que é o que dá a coloração às fezes, marrom acastanhado. E a gente tem a urobilina, que dá a coloração a amarelo âmbar, ou amarelo citrino para a urina. Então, a icterícia é por causa da bilirrubina acumulada. O paciente cirrótico, ele tem a acolia, que são as fezes acinzentadas, e tem a colúria, que é a pigmentação na urina. Ele começa a perder bilirrubina na urina. Ele tem uma bilirrubinúria. E, por favor, gente, agora vocês estão aprendendo as causas, não vai julgar o paciente, não, tá? Eu lembro uma vez de uma história, daí toda vez os profissionais chegavam perto do paciente e perguntavam assim, quanto tempo que você bebeu? Quanto tempo que você fez uso de álcool? E ele falava assim, eu nunca bebi. Porque o caso dele especial era por causa de medicação. Ele perdeu a função hepática devido à medicação. A somose, ela pode levar a cirrose hepática, porque o parasita, o protozoário, obstrui a circulação hepática do paciente. Então, em regiões ribeirinhas, onde tem, né, o caramujo, especificamente, pode acontecer isso aqui, o paciente desenvolver cirrose por causa da citosomose. A ascite é super comum, edema de membros inferiores, hematêmese quando já está mais grave, melena, desnutrido, magros, muito magros, as pernas bem inchadas, ascite. Mas você olha o aspecto, não é de uma pessoa saudável, você vê que está desnutrido, porque eles têm carência de vitamina. Porque o fígado, ele vai metabolizar as vitaminas do meu corpo, ele metaboliza o ferro. Então, o paciente anêmico, alguns já chegam com encefalopatia hepática, e a gente só consegue eliminar a amônia porque ela é convertida em ureia, tá? O fígado está doente. Ele não consegue converter a amônia em ureia, automaticamente ela começa a acumular. Aí ela deposita no sistema nervoso central. É onde o paciente faz encefalopatia hepática, fica confuso. Tem casos, gente, o paciente com cirrose agredir a equipe de enfermagem. Ele fica agitado, confuso, esquece onde que está, confunde mesmo as coisas, fica nervoso. Não é porque ele está tendo um surto psiquiátrico ou psicótico, é porque ele está numa encefalopatia hepática. Então, eu preciso estabelecer tratamento para fazer essa conversão para o paciente. Tem medicações que vão fazer a remoção dessa substância. Assim como eu preciso tratar a ascite. Como é que eu vou tratar a ascite? Então, o paciente está aí com um volume aumentado, né, de líquido, e aí o médico vem com um gel, com a seringa, então ele faz uma paracentese, ele faz uma punção, e ele vai retirando esse líquido da cavidade. Ele vai mandar esse líquido para análise, para ver se tem aí alguma alteração, né, desse líquido. Tem casos de tirar, às vezes, até 1,5 litro ou mais do paciente. E aí fica uma dica, tá? Primeira complicação. Tem complicação de infecção? É um procedimento invasivo, né? Se está retirando líquido, leva a distúrbios hidroeletrolíticos. Eu posso desequilibrar os sais minerais e a água. Então, o paciente pode desidratar e, principalmente, hipotensão. Vai tirando e vai tirando, de repente o paciente choca. Por que o paciente chocou? Hipotensão. Você vai olhar a pressão baixíssima. Foi tirando líquido, não pode tirar muito, tem que ser avaliado. Tira, reavalia, não pode fazer todo dia. Tem médicos que vão te fazer paracentese um dia sim, um dia não. Até o paciente recuperando, equilibrando isso, porque tem esse risco de hipotensão e de distúrbio hidroeletrolítico.